certeza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do sétimo ano, tudo tranquilo? Tudo de boa na Lagoa? Nós vamos na aula de hoje fazer a correção dos exercícios que eu pedi para fazer na aula passada. Aliás, eu acho que na aula retrasada eu pedi que você fizesse os exercícios da apostila e hoje nós vamos corrigir. Você fez o exercício? Na última aula falamos aí sobre aquele processo gostoso de unificação da monarquia espanhola, do casamento ali de Isabel e Fernando de Aragão, Isabel do Reino de Castela e Fernando do Reino de Aragão, e assim colocamos um ponto final naquele processo de unificação das monarquias da Península Ibérica e a expulsão dos povos árabes. E agora nós vamos então efetuar a correção dos exercícios, ok? Aparecendo para você aí o primeiro texto. Esse texto está na página 57, a seção Desafio. El Cid, campeador, como ficou conhecido, um nobre cavaleiro castelhano chamado Rui, ou Rodrigo Dias de Bivar, foi fiel servidor do rei Afonso VI, 1072 a 1119, até o dia em que, vítima das intrigas da corte, foi expulso pelo monarca. A partir de então, lutou contra os mouros e conquistou o reino de Valência, que governou até a morte. Sobre a sua história, leia o texto a seguir. Rompe a aurora, vem amanhã, sai o sol. Ó Deus, quão formoso, belo, desaponta. Os de Casterron levantam-se, abrem suas portas e saem ao trabalho. Já todos se foram, deixando as portas abertas, e muito poucos ficam em Casterron. Os demais espalham-se. O campeador abandona então seu esconderijo e cai sobre Casterron. Encaminha-se para a porta da cidade. Os que aguardam, quando vem tanta gente, fogem, cheios de terror. O Cid, Rui Dias, entra pela porta, espada nua na mão, e mata 15 mouros que alcança. Ganhou Casterron com ouro e a prata. Seus cavaleiros aproximam-se com o despojo, fruto do saque, e deixam-no em suas mãos. Enquanto isso, os 203 da vanguarda, a linha de frente, correm a saquear as terras. Trazem grandes presas, rebanhos de ovelhas e vacas, roupas e outras riquezas. Reuniram o despojo. Aos cavaleiros cabe boa parte. A cada um oferecem 100 marcos de prata. Aos peões, a metade, e o quinto ao Cid. De acordo com o texto, responda às questões. Isso aí, galera. Vamos agora então para as nossas questões aí. A número 1 diz assim: como podemos afirmar que El Cid participava da reconquista da Península Ibérica? Qual é a relação então? Como é que nós podemos ter certeza que esse texto se refere a esse processo de reconquista e que esse nobre, El Cid, ele participou desse processo de reconquista? Tem uma dica aí, ó, muito fácil, muito matadora. A palavra mouros, lembra ali? Tem uma parte do texto em que fala que ele correu ali e matou alguns mouros. Mouro era o nome pelo qual os islâmicos eram chamados ali na Península Ibérica. Então fica fácil essa, não é? Aparecendo para você aí uma resposta sugestiva. O texto informa que El Cid matou mouros, nome dado aos muçulmanos que habitavam a região da Península Ibérica. Questão de número 2. De acordo com o texto, a motivação de El Cid para combater os mouros era religiosa ou econômica? Explique sua resposta. De acordo com o texto, essa motivação ela era econômica. Você repara que em nenhum momento ele fala ali de em nome de Deus ou coisa do tipo. Ele sempre fala o quê? Ele sempre fala sobre a divisão de riquezas. Ali no finalzinho, ali na última linha, olha só.
Aos cavaleiros cabe boa parte, a cada homem toca 100 marcos de prata e tal. Então sempre relatando questões econômicas. Resposta sugestiva para você. A motivação mostrada no texto era econômica. O texto cita a divisão dos bens conquistados entre os cavaleiros de El Cid. Questão de número 3. Em relação aos cavaleiros citados no texto, El Cid era suzerano ou vassalo? Por quê? Suzerano ou vassalo? Você se lembra da definição de cada um deles? Você se lembra? Suzerano é aquele que doa as terras, enquanto que o vassalo é aquele que recebe as terras. Lembre-se que tanto o suzerano quanto o vassalo, eles são nobres, certo? E aí, El Cid, ele parece aquele que está distribuindo ou aquele que está recebendo? Distribuindo, não é mesmo? Você repara em vários momentos ali que ele distribui. Então, ele provavelmente, ele é um suzerano. Resposta sugestiva para você aí. O texto mostra que El Cid era o suzerano de seus cavaleiros, pois ele distribui as riquezas conquistadas em troca da obediência deles. Pessoal, diretão aí para a questão da página 58. Vamos lá? A primeira questão. O que foi a Guerra da Reconquista? Muito fácil. Meu queridinho, minha queridinha, lindinho, lindinha do 7º ano. Você precisa, é fundamental que você saiba responder essa questão, ok? Porque essa questão é assim, é a síntese da nossa unidade. Nós estamos aqui essa é a 5ª aula sobre a Reconquista, né? Falando sobre esse processo. Então você precisa responder essa questão com tranquilidade. Resposta para você aí, olha só. Foram batalhas que os cristãos travaram para expulsar muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica desde o século VIII, região dos atuais países Portugal e Espanha. Partindo agora para a questão de número 2. Por que a região da Península Ibérica se diferenciou economicamente do resto da Europa com a chegada dos árabes no século VIII? Porque com a chegada dos árabes ali na Península Ibérica, você não pode se esquecer que durante esse período aí que vai desde o século VIII até o século XV, quando acontece de fato o processo da Reconquista, quando ele se consolida, a presença, essa região do Mar Mediterrâneo, ela era durante boa parte, ou foi durante boa parte, controlada pelos povos islâmicos. Você se lembra? Somente ali com a 4ª Cruzada, a cidade de Gênova e Veneza conseguem entrar nesse comércio ali do Mar Mediterrâneo. Então, durante este período em que os islâmicos estavam dominando o Mar Mediterrâneo, a Europa como um todo estava ali afundada no feudalismo. Você se lembra? E no feudalismo não tem comércio. Agora, na Península Ibérica você tem quem ali? Os árabes comercializando. Então você tem uma dinâmica na Península Ibérica bem diferente do que acontece no restante da Europa, na França e na Inglaterra. Beleza? Resposta sugestiva para você. Por quê? Com a chegada dos árabes, a produção e venda de produtos aumentaram e esta região fazia parte das rotas de comércio que ligavam a África ao Oriente, enquanto no resto da Europa o feudalismo se instalava cada vez mais. Questão de número 3. Mas antes, diz aí pra mim, me conta, está acertando? Está conseguindo compreender? Galera, amanhã é o dia do nosso plantão Tira Dúvidas. Você não pode faltar. Se você estiver com alguma dúvida, já deixa anotadinho aí e amanhã é o momento de você tirar essas dúvidas, tranquilo? Vamos para a questão então, número 3. Como os cristãos foram estimulados ainda mais a ocupar a região dos reinos de Leão e Navarra? Esse ponto eu tratei lá no início, na aula de número 1. Eu disse para vocês que como forma de estimular mais cristãos a participarem desse movimento de reconquista, espalhou-se a notícia de que o túmulo do apóstolo Tiago estaria ali naquelas regiões que foram tomadas pelos povos árabes. E aí o que acontece? Muitos cristãos então vêm com esse intuito também religioso de participar e libertar essa região do domínio dos mouros, como eram chamados esses árabes ali na Península Ibérica. Tranquilo? Resposta sugestiva para você. Para estimular ainda mais os cavaleiros e camponeses a lutar contra os muçulmanos,
espalha-se a notícia da existência do túmulo do apóstolo São Tiago, no extremo oeste da península, então sob domínio muçulmano, aumentando o número de peregrinações cristãs a essa região. Questão de número 4. A relação entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica era idêntica à que esses grupos tinham no Oriente Médio durante as cruzadas? Explique a sua resposta. Não, bem diferente. Por quê? No processo das cruzadas você percebe uma violência muito intensa por parte dos cruzados contra os povos islâmicos. Ali na Península Ibérica, você deve se lembrar que no primeiro momento, neste momento de reconquista, a população cristã ainda não é suficiente para ocupar todas as regiões. Então o que a gente percebe no primeiro momento é uma certa tolerância por parte dos cristãos em relação aos islâmicos. E outro detalhe importante, diversos conhecimentos islâmicos são importantes. É que eu não queria ser repetitivo, mas já fui. Gaguejei. Foi pior do que ser repetitivo. Ou não. Enfim, alguns conhecimentos islâmicos eram importantes para os cristãos. Então, a marca preponderante nesse primeiro momento, você viu que palavra bonita? Preponderante. Uau. A marca preponderante neste primeiro momento é a tolerância. Por parte do governo, nem tanto, mas por conta da população. Mas por parte daqueles que estão conquistando também no primeiro momento. Depois, à medida que você percebe a centralização de poder, você deve se lembrar da nossa última aula, da aula de ontem, aí sim, o processo de perseguição religiosa ele começa a ser muito mais intenso, ok? Mas no primeiro momento, então, essa tolerância, ela é preponderante, ok? Resposta sugestiva para você. Não! Na Península Ibérica, a população cristã não era suficiente para garantir a ocupação das terras reconquistadas, de modo que os cristãos ibéricos não podiam abrir mão dos trabalhadores e das técnicas agrícolas, artesanais e comerciais dos povos muçulmanos que habitavam a região. Questão de número 5. Após a conquista da última região dominada pelos muçulmanos no fim do século XV, 1492, você se lembra? O que aconteceu com os judeus que viviam na região? Os judeus que viviam naquela região, você se lembra? Na última aula, na aula de ontem eu falei sobre isso. Tinham duas opções. Primeiro, abandonavam o território, iam embora e perdiam todos os seus bens, ok? Segunda opção, se convertiam ao cristianismo. Muitos optaram por essa opção, ainda que de fachada, né? E acabam sendo chamados então de cristãos novos. Galera, eu quero aproveitar aqui para esclarecer uma coisa para vocês. Percebam que essa perseguição aos judeus dentro da Europa, ela não começa na Alemanha durante o nazismo. Esse desprezo por parte da população europeia como um todo aos judeus, ele vem de longa data. Então você percebe que já no período medieval, os judeus eles vivem meio que à margem da sociedade. E esse sentimento, ele vai perpassando aí o tempo. Não é? Até que nós chegamos ali na Alemanha do Hitler e você tem aquela grande perseguição e aquela coisa horrível, né? O extermínio de judeus em massa. Mas repare que até esse momento, eu diria que até que esse momento do Holocausto, a figura do judeu, ela nunca foi assim, muito admirada dentro da Europa, ok? Mas é claro, dentro do período medieval, essa perseguição ela era muito mais intensa. Não chegando no que aconteceu nos números que nós tivemos na época do nazismo, porque ali nós tivemos uma ação direta e a quantidade de pessoas que morreram foi muito grande, de fato. Mas esse sentimento, ele já vem de longa data, desde o período medieval. Beleza? Resposta sugestiva para você. Os judeus que viviam na região tinham duas opções: serem expulsos das suas terras, abandonando todos os seus bens, ou se converterem ao cristianismo. Os que fizeram a segunda opção ficaram conhecidos como cristãos novos. E para fechar essas questões aí da página 58, vamos para número 6. Como surgiram as monarquias centralizadas na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Essa questão número 6 ela é bem ampla, porque ela fala do processo de centralização de poder na Europa, não é? No caso específico da Península Ibérica, você tem essa relação direta com a Reconquista, mas isso não acontece em outras partes da Europa. A gente vai tratar mais a fundo deste assunto
em algumas unidades mais para frente. Só que por agora, o que eu posso pegar como ponto em comum? Tanto na Península Ibérica quanto no restante da Europa. Você percebe claramente que os senhores feudais, os nobres, eles vão perdendo o seu poder. O que acontece? Durante o feudalismo, o poder ele é fragmentado. Não se esqueça disso, destaca isso. Durante o feudalismo, o poder ele é fragmentado. Com o passar do tempo, o renascimento comercial, você vai percebendo que o rei vai cada vez mais, ele vai conseguindo centralizar esse poder. Então os nobres vão perdendo poder, os senhores feudais, né? O feudo vai deixando de ser uma unidade tão importante e esse poder vai sendo centralizado na figura do rei. Depois, com o renascimento comercial e o auxílio da burguesia, né? Você tem dinheiro circulando, o rei passa a ter condições de criar um exército nacional. Aí ele não depende mais, de fato, assim, não depende mais dos nobres, ok? Fechamos essa questão? Tranquilo? Resposta sugestiva para você. De acordo com as transformações políticas do período, os nobres feudais foram perdendo poder político. Os reis foram acumulando poder até o momento em que começaram a governar sem a ajuda de ninguém. Sistema chamado de monarquia centralizada. E aí, já cansou? Cansou de corrigir? Falta só um pouquinho. Não me abandona, como diria o pessoal da educação física. Fica comigo. Estamos quase lá, quase chegando. Vamos agora para a sessão extra. Reta final ali da nossa correção. Aparecendo para você aí a primeira questão. Quem eram os califas? Galerinha, os califas, eles eram líderes políticos, militares, religiosos, desses territórios islâmicos que foram criados fora lá da Península Arábica. Tranquilo, não é? Então, aquela região, por exemplo, ali na Península Ibérica, que era dominada pelos povos islâmicos, ali era chamado de califado. E tem um líder naquela região, esse líder é o califa. Resposta sugestiva: líderes políticos, religiosos e militares dos califados, reinos muçulmanos fundados fora do território árabe. Segunda questão. A Guerra da Reconquista tinha apenas razões religiosas? Explique a sua resposta. É claro que não. Nesta altura do campeonato você já deve ter percebido que estas guerras no período medieval, elas têm sim uma conotação religiosa, mas nunca só religiosa. Você tem uma conotação econômica aí muito forte. Você percebe que esses nobres, eles desejavam ali terras, eles desejavam, tinham um olhão assim, ó, desse tamanho nas cidades muçulmanas que, em virtude do comércio, a cidade de Toledo, por exemplo, em virtude do comércio que existia ali na Península Ibérica, não é, aquele comércio dos reinos muçulmanos, essas cidades elas eram extremamente ricas. Então isso aí chamava a atenção destes nobres aí durante esse período, certo? Resposta sugestiva? Não, pois os cristãos tinham interesse nas terras e nas ricas cidades muçulmanas. Questão de número 3. Como os conhecimentos de astronomia dos árabes ajudaram os cristãos nas grandes navegações iniciadas no século XV? Em virtude deste longo período de convivência ali na Península Ibérica, os cristãos da península tiveram a oportunidade de entrar em contato com os árabes, com os islâmicos, e dessa forma, convivendo ali durante tantos séculos, eles puderam receber muito deste conhecimento, entrar em contato com este conhecimento, com essas técnicas. Lembra que eu destaquei para vocês as obras da antiguidade, mas também muitos instrumentos, o mais, talvez assim, o que a gente sempre destaca, o astrolábio. Resposta sugestiva. O longo período de convivência permitiu que os cristãos da Península Ibérica entrassem em contato com diversos saberes islâmicos. Questão número 4. Por que a fundação do Reino de Portugal é considerada uma traição aos reinos de Leão e Castela? Você se lembra qual é o início da história do Reino de Portugal? O condado portucalense, aquele território ali ao sul do Rio Minho, ele foi conquistado em uma batalha. O nobre lá, o Henrique de Borgonha, ele ajudou muito nesse processo e ele ganhou aquele território. Ganhou o território e ganhou também a mão da filha, né, do rei de Castela e Aragão. Ou de Leão e Castela, perdão.
de Leão e Castela. E aí o que acontece? Legal, então eles têm ali agora um laço de suzerania e vassalagem, porque ele recebeu as terras do rei. Só que o que acontece? O seu filho rompe esses laços de lealdade. Muitas vezes, alguns me perguntaram na sala de aula, professor, esses laços não poderiam ser rompidos? É claro que nem sempre isso acontecia. De forma geral, esses laços eles eram respeitados. É por isso que nesse caso específico é considerado uma traição. Por quê? O Dom Afonso Henriques, né, o filho do Henrique de Borgonha, ele não seguiu o laço de suzerania e vassalagem, ele rompeu e proclamou a independência do reino de Portugal. Então, os reis ali de Leão e Castela ficaram assim, com ele engasgado na garganta. Resposta sugestiva para você. Porque o território português foi uma doação do rei de Leão e Castela ao duque Henrique de Borgonha. Posteriormente, o seu filho, Dom Afonso Henriques, rompeu os laços de vassalagem. Questão de número 5. Explique por que a navegação marítima foi tão importante para o desenvolvimento da economia portuguesa no fim do século XIV. No fim do século XIV, então, os portugueses não viam uma outra alternativa além de lançarem-se às atividades marítimas. Por quê? O reino estava isolado. Ao norte, você tem oceano. Ao sul, você tem ali água. O mar Mediterrâneo depois já é a África, né? Você tem ali o Estreito de Gibraltar e depois você já tem a África. A oeste você tem o Oceano Atlântico e a leste você tem as terras dos reinos cristãos, aquilo que vai ser no futuro a Espanha. Então não tem para onde expandir territorialmente. Como desenvolver a economia então? A solução encontrada foi exatamente se dedicar a essas atividades marítimas. E é aí que os portugueses então começam a investir na produção de sal, na pesca e criando também ali, né, uma série de atividades ligadas às questões náuticas. Beleza? No século XIV, Portugal investiu nas atividades marítimas, pois não tinha como expandir seu território para leste nem sul. Questão de número 6. Explique por que a Revolução de Avis, 1385, foi tão importante para Portugal e o restante da Europa. A Revolução de Avis, encerrada aí com a Batalha de Aljubarrota no ano de 1385, marca o rompimento definitivo entre portugueses e o Reino de Leão e Castela. A partir dali, zero. Você se lembra? Houve uma tentativa com a morte do Dom Fernando, que não deixou herdeiro. Houve uma tentativa de fazer com que o trono português, a coroa portuguesa, fosse devolvida ao rei de Leão e Castela. Os comerciantes portugueses não aceitaram isso. E aí partiram então para o ataque. Então, de um lado você tinha os comerciantes portugueses com o apoio da população, apoiando ali também a não vou chamar de candidatura, mas apoiando o Dom João de Avis. E do outro lado você tinha a nobreza portuguesa, que desejava que o reino de Portugal voltasse a ser mais feudal. E por isso desejava que a coroa fosse devolvida ao rei de Leão e Castela, porque ali existia uma estrutura feudal. Então esse confronto acontece. E quando ele acontece, primeiro, você tem definitivamente o rompimento das relações, porque uma nova dinastia surge, não é mais a dinastia de Borgonha, não é? Surge agora a dinastia de Avis, e você passa a ter um segundo ponto. Com o surgimento da dinastia de Avis, novas leis passam a ser criadas que vão permitir o desenvolvimento dos comerciantes, gaguejei aqui, dos comerciantes. Beleza? Resposta sugestiva para você. Marcou definitivamente o rompimento com Castela e deu impulso para o desenvolvimento do comércio e da burguesia portuguesa. Chegando à questão de número 7, estamos quase lá, no finalzinho. Por que o casamento dos herdeiros Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela foi tão importante para a Europa? O casamento destes dois cristãos católicos marca a junção das coroas e dessa forma o surgimento da Espanha. Esse casamento ocorre no ano de 1469, com o apoio da igreja. E posteriormente a Espanha vai se transformar em uma grande defensora da fé católica. Não esqueça disso! Resposta sugestiva. O casamento dos dois, em 1469, deu origem ao Reino da Espanha, com o apoio da Igreja Católica. E para fechar, meu querido, última questão. Chegamos ao final
Quem eram os cristãos novos? Muito fácil essa. Professor, muito fácil. Põe na prova, põe numa prova que a gente vai fazer, porque eu vou acertar. Vai! Quem eram os cristãos novos? Quem? Os judeus que se converteram. Lembra-se? Você se lembra? Lembra? Quando ali começa a perseguição aos judeus dentro da Espanha, eles têm duas opções. Primeira, abandonar tudo, perder todos os seus bens. E a segunda opção, se converter ao cristianismo. Muitos acabam se convertendo ao cristianismo, ainda que de fachada, eu sempre destaco isso. E são chamados, a partir dessa conversão, são chamados então de cristãos novos. Beleza? Galerinha, fechamos esta unidade. Fechamos a unidade sobre a reconquista da Península Ibérica. Se tiver alguma dúvida, anota aí, porque amanhã você tem um compromisso comigo, ao vivo. Quero te ver, hein? Beijo no seu coração e até amanhã. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro